Hola a todos, feliz sábado para todos y cada uno de vocês. En esta oportunidad estamos comenzando un nuevo programa Profecías para hoy. Y en esta oportunidad estaremos falando un poco sobre os 4 animais. Fique atento a nosso programa Profecías para hoy. Desejamos para que todos y cada uno de vocês possa convidar a outras pessoas para que sejam parte deste programa. Compartilhe, dele like a este canal de YouTube, inscreva-se no canal para que muitas pessoas possam alcançar a mensagem da vida eterna. Nós, para começar, vamos a ler o texto bíblico e vamos a considerar as palavras que encontramos no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus fala da seguinte forma: e foi-lhe outorgada toda autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é o domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Considerando estas hermosas palavras, convidamos a todos para que possamos fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela oportunidade maravilhosa que nos permites ter a assistir a um novo programa. Que tu, Senhor, possa abençoar a cada família que estará presente e que no momento de falar sobre este importante tema possamos ter sabedoria e discernimento e cumprir tua vontade. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Se os problemas parecem vir, não penses nunca em desistir. No bom caminho Deus sempre está te dando força pra continuar. Segue adiante, nunca desistir. Deus te dá força pra prosseguir. Sua promessa não vai falhar. Segue adiante, sem desanimar. As duras provas sempre virão. Eis a jornada do bom cristão. Deus sabe como tua fé provar, mas te dá forças pra continuar.
Agradecemos ao trio Redenção por esta maravilhosa música. Que Deus seja louvado e que a mensagem que transmite possa ser uma experiência em nossa vida. Nesta oportunidade está conosco nosso irmão Josemar Gomes, missionário. Boa noite, feliz sábado, meu irmão. Feliz sábado, Sênio, feliz sábado também aos nossos irmãos internautas. Que privilégio nós estarmos aqui no programa Profecias para Hoje. Para mim é um privilégio muito grande poder participar desse programa e tenho certeza de que Deus também estará abençoando ricamente as nossas vidas. E você também, querido amigo, querido internauta que está conosco aí, curtindo a programação. E esse não é apenas o primeiro programa, já teve vários, né? E eu fico feliz de poder estar com vocês aí. Amém. Então, como o irmão falou, uma nova experiência. Estamos iniciando neste projeto e que Deus possa dirigir cada tema a tratar, a falar aqui neste canal. Bom, nosso tema nesta noite tem como título Os Quatro Animais. E nós vamos estar falando especificamente sobre Daniel capítulo 7. Então convidamos a todos para que possam ter em suas mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para que nos acompanhem em este maravilhoso estudo. Irmão Josemar, nós vamos a iniciar nesse tema e antes de iniciar, seria muito importante saber por que é importante estudar a profecia. Olha, é muito importante nós atentarmos para as profecias, irmão Sênio, porque quando nós estudamos as profecias elas revelam que Deus está no controle do mundo. Então ele tem um atributo que só pertence à divindade, que é a onisciência, ou seja, o conhecimento antecipado das coisas. Então quando nós estudamos profecia, nós ficamos atualizados dentro de um contexto, de um panorama profético, de todos os acontecimentos que já aconteceram e que vão acontecer. E tem um texto muito importante também que está no capítulo 12 do livro de Daniel, e diz assim, ó: tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Então, Mocene, é muito importante a gente entender que nós estamos vivendo nesse tempo. Portanto, precisamos estudar essas profecias. E também há uma bem-aventurança. Quando lemos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Há uma similaridade muito interessante entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. São livros que trabalham muito juntos, as profecias são muito similares. Então, quando nós estudamos as profecias, além de estarmos atualizados, como eu já mencionei, nós também temos uma bem-aventurança. Então, que interessante que não somente a Bíblia fala de acontecimentos que aconteceram no passado, sino que também esta história que nós lembramos no momento de estudar a Bíblia, também tem um significado para hoje, né? Então, é algo muito interessante que, como nosso irmão falou, sobre a importância de estudar a profecia. Muito bem, nós vamos a iniciar, como hemos mencionado, vamos a estar falando sobre os quatro animais. E qual seria a introdução a este capítulo de Daniel, capítulo 7? Então, quando nós analisamos o cenário do capítulo 7, nós vamos ver ali que essa visão dos quatro animais que Daniel teve ocorreu ali no primeiro ano de Belsazar, que foi o rei da Babilônia. Então ele teve um sonho e a gente vê ali, irmão Sênio, que eram animais diferentes. Cada animal tinha características diferentes e dentro de um contexto profético nós vamos ver que esses animais eles têm significados. As asas, as costelas que tinha contidas na boca do urso, por exemplo, né? Então todos essa simbologia ela tem um significado muito importante para cada um de nós, mas o cenário é esse, uma visão espantosa. Ali ele consegue descrever alguns animais como, por exemplo, o leão, o leopardo, o urso, mas tem um animal que nós vamos também estudar que ele não consegue dar uma característica assim precisa. Específica. No reino animal não existia assim nenhum animal
que se compararia ao animal que ele viu. A Bíblia apenas define como um animal terrível e espantoso. E é o cenário da profecia. Que interessante, mas vamos a falar um pouco, porque quando nós iniciamos a ler este capítulo 7 de Daniel, hace menção sobre ventos, fala sobre mar e sobre animais. Que significaria ventos, segundo a Bíblia? Então, os ventos, na verdade, eles representam lutas, problemas. Se nós lermos o livro do profeta Jeremias, por exemplo, você, querido ouvinte que está nos assistindo, no capítulo 49, nós temos um texto muito interessante. Eu gostaria de compartilhar esse texto da Palavra de Deus, e você pode ler conosco, Jeremias, capítulo 49, versículos 36 e 37. Você pode ler comigo. Vamos ler o texto. Capítulo 49. Versículos 36 e 37. E sobre Elão trarei eu os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei em direção a todos esses ventos, e não haverá nação onde os exilados de Elão não chegarão. Porque eu trarei a Elão consternação perante seus inimigos, e perante aqueles que buscam a sua vida, perante seus inimigos e perante aqueles que buscam a sua vida, e eu trarei o mal sobre eles, minha violência, ira, diz o Senhor, e eu enviarei a espada para os consumi-los. Então veja, Monsenhor, que aqui dentro de um contexto bíblico nós vemos que ventos representam guerras, comoções, está falando aqui de espadas, né? Quando nós lemos, por exemplo, nós falamos dentro do contexto profético de animais, nós estamos falando de reinos, né, as suas divisões. Por exemplo, Daniel capítulo 7, versículos 12 a 23, fala de reinos ali. É muito enfático. Nós vamos entender que todos os reinos universais são representados por animais. E quando falamos de mares, então sim representam pessoas, representam povos, representam nações. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Então, dentro de um contexto profético, nós vamos ver que tudo isso se aplica a comoções, impérios dominando o mundo e também guerras, né? Porque todas essas opressões se davam a partir de incursões militares, a partir de invasões militares, aonde eles dominavam os povos, né? Babilônia foi o primeiro império, e depois entrou o Império Medo-Persa, depois veio a Grécia, e assim sucessivamente. Que interessante. De aí que pode surgir outra pergunta, uma pergunta muito interessante que, antes de continuar em nosso tema, nós desejamos falar um pouco sobre isso. Por que Deus falou nessa linguagem, falando sobre ventos? Agora sabemos que ventos simbolizam guerras. Poderia falar que os ventos também simbolizam doenças, vírus, todas essas coisas, né? Paixões humanas. Enfim, sabemos e conhecemos agora que significa ventos, mar e estes 4 animais. Como o irmão falou, os 4 animais significaria reinos. Agora, por que Deus falou nessa linguagem? Então, veja bem, irmão Sênia, é muito importante nós entendermos o contexto da simbologia profética. A Bíblia Deus, através da sua infinita bondade e, ao mesmo tempo, através do atributo da onisciência, ele poderia deixar muito explícito na Bíblia, de uma forma assim bem clara, sem rodeios, sem
nenhum tipo de simbologia. Mas por que ele assim o fez? Exatamente só para que os sábios entendam. Somente aqueles que se esmerassem pesquisando a palavra de Deus é que poderiam compreender. E Jesus, ele gostava muito, mesmo quando esteve na terra, ele usava muito de parábolas, de histórias. Então, quando nós estudamos a profecia, vamos ver ali animais, por trás, nos bastidores da profecia, nós vamos entender que ali se refere a reinos universais, a poderes, que nós vamos até mencionar agora representando o quarto animal, né? Não vamos encontrar na Bíblia declaradamente falando quem é o quarto animal, mas através de um contexto profético nós podemos sim compreender. Por isso que a Bíblia diz, somente os sábios entenderão. Que interessante porque também seria uma forma de como captar a atenção das pessoas. Quando a pessoa inicia lendo Daniel capítulo 7, nossa, que está falando aí ventos, 4 animais, quais são esses 4 animais? Então, aquelas pessoas que se interessam em conhecer estas coisas, somente alcançam a bem-aventurança, né, que Deus falou na Bíblia. Muito bem, considerando este aspecto, nós vamos a iniciar falando sobre os 4 animais, características destes animais, como são estes animais. Então, nós vamos a falar isso. O contexto quando a gente estuda profecias é muito interessante, porque você até mesmo salientou, né, as pessoas que se esmeram em pesquisar é que terão uma compreensão e se atualizarão dentro de um contexto profético. A Bíblia ela é autoexplicativa, ou seja, não requer um outro livro para explicar a Bíblia. E quando nós estudamos profecia, muitas pessoas dizem assim, não, mas eu não consigo compreender. E é bem verdade que sem o auxílio divino, querido internauta, você jamais vai conseguir compreender plenamente tudo o que a Bíblia revela. Mas quando você vai com o espírito de oração, com o espírito de humildade, o Santo Espírito de Deus te revela. E aí você passa a compreender todo o contexto profético e se atualizar dentro das profecias bíblicas. Isso é maravilhoso. Muito bem. Qual seria o primeiro animal? Então, a Bíblia descreve o primeiro animal, né? Ela está ali no capítulo 7, no versículo 4. O primeiro animal era um leão, um animal chamado aí do rei da selva. Era um animal, era um leão, mas ele era um leão diferente. Não existe um leão que voa, mas no contexto profético aqui, o profeta Daniel ele viu um leão que voava, né? Então, quando a gente analisa o contexto bíblico, se a gente vê, por exemplo, Jeremias capítulo 50, ali a partir dos versículos 43, nós vamos ver que o rei da Babilônia diz lá, eis que sobe como um leãozinho. Então, a própria Bíblia, ela se revela denotando que o rei, o primeiro animal ali que representado pelo leão com asas, é o reino da Babilônia. Então, Nabucodonosor conquistou a Ásia Menor, o Egito, né? Foi o império que durou do ano 606 até o ano 539, 38, por aí. Então, foi assim um reino bastante avassalador. As asas, irmão Sênio, representa a rapidez com que Nabucodonosor conquistava, né, nas suas incursões militares, e ele teve bastante êxito, e esse reino durou até esse ano de 539. Então, para aqueles que nos acompanharam em o primeiro programa de profecias para hoje, e se ainda não ha assistido este primeiro tema, você está convidado para que possa alcançar a conhecer sobre este primeiro tema que nós estivemos falando a través deste programa. Por quê? Se estava falando em Daniel capítulo 2 sobre a força de Nabucodonosor, deste rei. E agora é representado em Daniel capítulo 7 como um leão, um animal forte, um animal que imponia autoridade no lugar que ele estava. E foi assim como agora é representado o rei Nabucodonosor, como ou através
de um leão. Interessante que este leão tinha asas, como o irmão falou, podia alcançar a invadir muitos lugares de uma forma muito rápida. Então, que interessante como Deus, através deste símbolo, deste animal, então aí deseja que nós possamos compreender como era esse governo, como era esse reino naquele tempo, que abarcava desde o ano, você falou 606, e o Império Babilônico ele começou no 606 e foi até o ano 539, 38. Alguns colocam 39, mas dentro da profecia 538, né? Muito bem. Continuando, qual seria o segundo animal? Então, nós vamos ver no versículo 5 do capítulo 7, que ali agora aparece um urso. A despeito do urso ser um animal lento, não tão rápido quanto pesado, exatamente quanto o leão, mas também ali tem nós vamos ver que o urso ele tinha na sua boca 3 costelas, né? Então ali ele teve a liberdade de no próprio versículo diz: levanta-te, devora, porque tem ali muita carne. Então, essas 3 costelas, irmão Sênio e querido internauta, representa ali a crueldade com que o Império Medo-Persa ele usou para conquistar ali a Líbia, o Egito e também a Babilônia, que foi o primeiro reino, né? Então, tudo tem um significado especial. Eram 2 reinos fundidos, né? O reino dos Medos e o reino dos Persas. Este reino é representado pelo urso com 3 costelas na boca. Agora, é interessante que tinha uma característica não comum. Este urso tinha estava de uma parte mais alta que a outra, né? Que representaria isso? Que significaria isso? Ele caminhava assim com dificuldade. Então, o reino Medo-Persa, ele durou do ano 538, foi até o ano 331, quando Alexandre o Grande suprimiu, né, o Império Medo-Persa. Mas nós vamos ver que, ao mesmo tempo que ele não tinha a mesma agilidade que tinha a Babilônia, mas mesmo assim todas as incursões que os medos e persas faziam eram com requinte de crueldade. Então, nós já falamos aqui que os ventos representam guerras. Então, todas essas guerras, todas essas invasões bárbaras que os impérios faziam, e agora dentro do contexto do urso, o Império Medo-Persa, nós vamos ver que eram todos com bastante crueldade. Então, aí, os medos e persas. Tinha um rei que comandava nos medos e, enquanto ao persa, também. Tinha um rei mais forte que outro. Então, que interessante como Deus, nós falamos no princípio, estabelece essas características de como era esse reino, simbolizado através de um animal. Qual seria nosso terceiro animal nesta oportunidade? Versículo 6, você pode ler na sua Bíblia aí, diz assim: e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas, e também asas de ave, e tinha também este animal 4 cabeças. Então veja que aqui nós temos um animal diferente do leão, diferente do urso. Aqui nós vemos um leopardo. Só que esse leopardo, irmão Sênio, era diferente, porque ele tinha 4 cabeças. Imaginou? E também ele tinha 4 asas. Então, obviamente, você pode entender o seguinte: se com 2 asas o leão é rápido, imagina um leopardo com 4 asas. Muito mais rápido, né? Então, as 4 asas, elas representam ali a agilidade que Alexandre o Grande conquistou o mundo, né? E as 4 cabeças, querido ouvinte, representam as 4 divisões, quando Alexandre o Grande tinha ali os seus 4 generais, que era Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. É interessante que depois da sua morte, Alexandre o Grande, irmão Sênio, com 33 anos de idade, ele veio a falecer.
Uma certa vez perguntaram para Alexandre o Grande, por que você está chorando? Ele falou, estou chorando porque não tem mais nada para me conquistar. Imagine. Já conquistei tudo. E ele, a despeito de conquistar o mundo, mas ele não conseguiu dominar-se a si próprio. Morreu com 33 anos de idade, vítima de intemperança, muito jovem. Né? Então, dentro das divisões, nós temos ali o sul, ficou com Ptolomeu, nós temos o oeste, ficou com Cassandro, temos também ali a parte do norte, que ficou com Lisímaco, e o leste ficou com Seleuco. Né? Então, este reinado durou do ano 331 até o ano 168. Que interessante. Estes animais que nós estamos falando, nós temos que conhecer um pouco sobre as características do animal em si, como são as características destes animais. Por quê? Porque precisamente Deus, através desta ensinança, deseja ensinar-nos que as características que tinham estes animais, ou que têm estes animais, são aquelas que caracterizavam aqueles reis que comandavam naquele tempo. Então, muito importante isso, temos que estudar a história também, para confirmar como todas estas coisas têm um cumprimento fiel. Mas, sobre todas as coisas, entender que Deus está no controle de todas as coisas. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa e vamos a estar escutando uma música de louvor. E esta música, queridos amigos internautas, será para, de uma forma, apresentar alguma oferta que você deseje doar. Nós estamos precisando de atualizar os equipamentos deste canal. Desejamos dar para você, oferecer para você uma boa transmissão, cheia de qualidade, né? Então, eu peço a todos aqueles que estão presentes, que segundo o que Deus coloque em seu coração, possa doar para este projeto maravilhoso, este canal de YouTube, para que dessa forma possamos chegar a muitas pessoas, né? E também atualizar, como estamos falando, os equipamentos deste estudo de gravação. Então, na parte da tela vai aparecer o Pix, a informação que se precisa. Se você deseja doar alguma coisa, aí está a informação para que dessa forma possa apoiar-nos neste projeto. Ansias da minha alma, assim fala a música que estará escutando. Toda vez que clamo a Cristo em alta voz, Ele me ouve lá dos altos céus. A minha alma abatida, frágil e sem vigor, faz de Cristo seu refúgio e protetor. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Sua vinda gloriosa, mais que tudo anseio ver, seu semblante divinal vou contemplar. Essa ânsia da minha alma sei que vai se cumprir,
pois confio na promessa que Ele há de vir. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido, e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido, e por Ele espero. Meu Jesus, te suplico, dá-me sempre tua luz, para conscientemente te obedecer. Cada dia te espero, para contigo desfrutar do novo mundo onde quero habitar. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido, e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido, e por Ele espero. Agradecemos a todos pela ajuda, pelo apoio, a todos aqueles que han doado algum aporte para ajudar a esta causa. Nós sabemos que a tecnologia constantemente ela se está atualizando e por isso que nós precisamos de sua ajuda. Precisamos que com a ajuda de Deus, colocando em seu coração, possa ajudar-nos neste maravilhoso projeto. Que Deus abençoe e nós vamos a continuar falando sobre nosso importante tema, os 4 animais. Tenha em mente que Deus falou através de uma visão a Daniel, representando os reinos que durante esse tempo estariam desenvolvendo-se na história da humanidade, e falou através de como se representariam através de animais como um leão, urso, o terceiro animal, leopardo. E agora nós estaremos falando sobre o 4º animal. Quais seriam as características deste animal, este 4º animal? Vamos ler na palavra de Deus. Você pode, querido internauta, ler conosco. Acompanhe, Daniel capítulo 7, versículo 7, diz: E depois disso eu vi nas visões noturnas e contemplei um 4º animal, apavorante e terrível, extremamente forte, e tinha ele grandes dentes de ferro, e ele devorava e quebrava em pedaços, e esmagava o resto com os seus pés, e era diferente de todos os animais que estavam perante ele, e ele tinha 10 chifres. Irmão Sênio, eu acredito que dentro do nosso programa de hoje é muito importante nós frisarmos este animal de uma maneira assim mais veemente, porque todos eles tiveram a sua importância, né? Todos eles tiveram o seu contexto, mas esse animal aqui, ele se destaca dentre os outros 3. Então, quando nós lemos que este animal, ele era um animal terrível, era um animal espantoso, era um animal forte,
Era um animal que tinha grandes dentes, era um animal que devorava, tinha dente de ferro, né? E também tinha chifres, ou seja, era um animal diferente. Daniel não consegue dar uma descrição deste animal de uma maneira assim, colocando ali um animal presente no reino animal. Ele não consegue. Então, isso significa que este reino, já que estamos falando de reino, animais na profecia representam reinos. Então, estamos falando de um reino que sobressai, que é diferente em todos os aspectos. Por isso que é muito importante. Por exemplo, quando nós vamos, dentro de um contexto profético, nós vamos ver que este animal representa o poder de Roma. Roma, na verdade, teve duas fases. Teve a fase pagã e teve também a fase papal. E nós vamos ver no próprio texto que ali haviam 10 chifres. Então, os 10 chifres, eles retratam o rompimento do poder de Roma pagã, nas divisões da Europa Ocidental. Então, nós vamos ver que depois surgiram ali os reinos que hoje são as nações europeias, a França, a Alemanha. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas é interessante que este reino, ele se fragmenta. Só que ao mesmo tempo que ele se fragmenta, surge uma ponta pequena. E essa ponta que é o ápice do contexto do quarto animal. Porque essa ponta falava coisas grandiosas, mas ao mesmo tempo também ela tem um destaque muito grande. Um destaque em perseguir o povo de Deus, um destaque em falar blasfêmias, de se colocar no lugar de Deus, enfim. Então, é uma característica totalmente diferente dos outros animais. Que interessante. Este quarto animal, como o irmão falou, muito diferente aos outros. Um animal bastante terrível. Eu tento imaginar como Daniel ficaria no momento de receber essa visão, como Deus descreve através desses animais cada reino, mas a quarta bestia, o quarto animal é muito diferente, um animal feroz, um animal que não tem descrição, não tem como comparar a outro animal aqui na Terra. Então, vemos como esse reino, esse quarto reino, um sistema totalmente poderoso, diferente, e agora que tem que ver com a persecução do povo de Deus. Então, atenção, queridos amigos, a este grande significado deste quarto reino. Só para você ter uma ideia, Sênio, e também os nossos amigos internautas, no apogeu do poder romano, esse império era muito vasto. Claro que Babilônia, os Medos e Persas, a Grécia, tiveram também ali a sua grande influência. A Grécia, por exemplo, teve ali a cultura helenística, a influência greco-romana, tudo isso aí acabou influenciando. Na época de Jesus, por exemplo, o grego era o idioma mais falado. Mas nós vamos ver no quarto animal que o apogeu desse poder era muito vasto, né? Se nós analisarmos o contexto histórico, nós vamos ver que este apogeu ele estendia-se desde os desertos da África até o extremo norte da Inglaterra, né, até as fronteiras da Inglaterra. Então, sério, 1/4 da população mundial vivia sob o domínio de Roma. Né? Então, era totalmente diferente dos outros animais. O Império Romano Unificado, por exemplo, teve 644 anos de duração. Então, foi do ano 168 até o ano 476. Só que essa fragmentação ela foi paulatina. Se você olhar a história dos Césares, né, dos imperadores romanos, você vai ver que era um querendo, como se diz na linguagem de hoje, querendo furar o olho do outro. Né? Eram totalmente devassos. A prática sexual desses imperadores também era totalmente degradante, imoral. Teve imperadores que mataram a própria mãe. Então, assim, isso tudo foi fazendo com que o império se fragmentasse. E, obviamente, teve ali o surgimento dos 10 chifres, dos 10 reinos.
né? Mas isso foi paulatinamente. Nós vamos ver na história que, por exemplo, em 286, o imperador Diocleciano dividiu o Império Romano, né? Então tinha o lado ocidente e o lado oriente. E depois teve o imperador Teodósio também. O imperador Teodósio, ele estabeleceu essa divisão definitiva. Então ficou o ocidente com a capital em Roma e o Império Oriente, ou alguns chamam também de Império Bizantino, né? Ficou a sua capital com sede em Constantinopla, né? Na Turquia. Então nós vamos ver que isso foi ocorrendo gradativamente, né? Até por fim Roma se esfacelar. Mas a verdade é que, se nós analisarmos todo o contexto do que Roma, na sua segunda fase, fez, foi grandes atrocidades, irmão Sênio, grandes atrocidades. Então, esta história, esta revelação que Daniel recebe, uma história bastante impactante, porque não somente tinha que ver com esse tempo, o tempo de Daniel, sino que também transcende para nosso tempo. Como todas estas coisas iam a acontecer novamente, de alguma forma, de alguma maneira, através do sistema papal, onde, através desta bestia, deste quarto animal, tem seu desenlace. Agora, esta bestia, irmão Josimar, ele fala sobre alguns chifres, né? Você hizo menção sobre isso. É muito interessante. Deus, ele conhece o fim desde o começo. Ele não erra. Então, quando a profecia aponta que esse poder iria fazer coisas absurdas, né? Blasfêmias, então nós vamos ver que entra em cena um chifre pequeno. Se você vê, por exemplo, no capítulo 7, versículo 8, diz assim, ó: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Realmente uma bestia diferente. Em todos os aspectos, né? Diferente em todos os aspectos, né? Então, no programa Bíblia Profecias para Hoje, nós temos que falar aqui verdades que podem doer. Mesmo que nós sabemos, Deus é um Deus de amor, e Deus nos dá essa revelação com amor. Então você, querido amigo, querido internauta, você deve pedir discernimento de Deus, mas nós precisamos de ser claros aqui. Precisamos de mensurar que este poder perseguiu a igreja, este poder perseguiu o povo de Deus, esse poder proferiu blasfêmias. E esse chifre pequeno, irmão Sênio, ele é um poder bastante querido por muitas pessoas. Nós vamos analisar dentro de um contexto profético, vamos ver que este poder praticamente conseguiu influência do mundo inteiro. E dessa forma ele continua a fazer a sua obra maligna. Então é importante nós estudarmos o capítulo 7, muito importante, porque nós vamos ver aqui o aviso de Deus, não é contra uma pessoa, mas é contra um poder que se levanta pisando a lei de Deus a pés, ousando, né, se colocar no lugar de Deus. O apóstolo Paulo já salientava de que depois da partida dele iriam lobos devoradores, não poupariam o rebanho. Ele salienta também que viria ali o homem do pecado, né, apontando para esse poder que viria, né? E claro, Deus escolhe um método simples, porém eficaz, para nos advertir. Por isso que eu faço um convite para você: estude as profecias, pesquise na palavra de Deus e procure também aí todas as sextas-feiras dos nossos programas Profecias para Hoje, estudar as verdades contidas na palavra de Deus. As profecias são para hoje, e nós, quando nós estudamos, não ficamos no escuro, porque a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando nós estudamos as profecias e optamos por esses métodos
de profecia que Deus deixou na sua palavra, então nós não erramos, né? Muito bem. Que interessante. Agora, como Deus faz menção sobre esses aspectos, como para esse tempo de Daniel, se faz menção como aquele reino perseguiu a igreja. E como este reino, da mesma forma, se desenvolve hoje, atualmente, né? Como poderíamos falar sobre aquelas divisões que tinha este reino? Quantas divisões tinha este reino? Então, no capítulo 7, no versículo 24, nós vamos ver que ali é uma divisão, né? Então, os 10 reinos, ou os 10 chifres, eles correspondem ali aos 10 reis que se levantaram daquele mesmo reino, que é Roma. Então, a divisão da Europa se deu ali por volta do ano 476 depois de Cristo. E aí surgiram ali os impérios, no versículo 24, nós lemos assim, ó, e depois dele se levantará um outro que abaterá 3 reis, né? Então, esse poder, ele na verdade conquistou a supremacia ali por volta do ano 538, mais ou menos, né? Mas a divisão, ela se deu ali quando surgiu ali os impérios que hoje são, por exemplo, tinha ali os ângulos, os francos, visigodos, os suevos, né? Hoje os suevos representam ali a nação de Portugal, né? Os germanos a Alemanha, os burgundos a Suíça, os ostrogodos a Áustria, os lombardos o norte da Itália, né? Então se dividiu ele em várias nações que hoje são os impérios, e até hoje não se unem, né? Não se unem. Já se propuseram a ter ali uma só moeda, né? Mas sempre, por exemplo, agora a Grã-Bretanha, ela já pediu para não fazer mais parte da União Europeia. Há sempre divisões, mas por quê? A profecia falava que isso ia acontecer, né? Então, estes reinos, eles se dividiram, né? Mas o interessante, por isso que a gente volta a frisar esse ponto, porque este chifre era diferente de todos, né? Todos os reinos da Europa Ocidental eram reinos políticos. O reino, o chifre pequeno, não tinha nada a ver com política, e sim era um poder religioso, mas também tinha uma influência política. Por isso que nós vemos hoje o papado dando influência até na questão da política de um país, né? Se intrometendo em questões ambientais, por exemplo, e tal. E nós sabemos que o decreto dominical virá dessa forma, né? Com o poder papal impondo leis sobre as nações. Ou seja, entra o poder político e também o poder religioso, né? Então, indudablemente, nós precisamos conhecer a história, né? Como aplicar esses 10 reinos para nosso tempo também. Dentro de um contexto próspero. Dentro do contexto, né? E aquele chifre pequeno. Então, se a gente analisar, Sênio, a gente vai ver que, por exemplo, hoje o menor país ali da Europa é o Vaticano, né? Tem aproximadamente 108 acres de extensão. Por isso que é uma ponta pequena. Mas, ao mesmo tempo que ele é um país pequeno, mas tem uma influência muito grande. Que interessante. Um poder político e religioso, né? E quando a gente vê essa influência lá no capítulo 18 de Apocalipse, nós vemos algo tremendo que diz assim, ó, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira, da sua prostituição. Ou seja, um poder que se corrompeu, e hoje muitas igrejas, lamentavelmente, têm aderido ao vinho de Babilônia. O que significa Babilônia? Babilônia significa confusão, ou seja, uma igreja que ela começa a introduzir dentro do seu meio práticas heréticas, ela também, mesmo que não é uma Babilônia, mas ela torna-se uma filha de Babilônia, né? Então, a gente vai ver que o chifre pequeno foi aceito, foi apoiado por muitos. Hoje existem muitas igrejas evangélicas
que adotam o dia que o papado colocou no ano 321, adotam e dizem de maneira aberta que é o dia do Senhor. Né? Então a profecia já aponta isso aí, né? Vinho da sua prostituição refere à sua influência, aos seus ensinamentos, e tudo isso tem influenciado o mundo, até o mundo evangélico, né? Então por isso que esta ponta, ela tem uma influência muito grande, e é dentro de todo o contexto profético do capítulo 7, é a que mais comete atrocidades e ousadia. E eles falam isso abertamente, não tem vergonha de dizer, nós como igreja temos autoridade divina de mudar a lei de Deus. Ora, se o próprio Cristo disse, eu não vim abolir, não vim abrogar a lei, como que uma igreja, um poder poderia ter esta pretensão de mudar a lei de Deus, o santo sábado, para o domingo? E tentar ocupar o mesmo lugar que Cristo, né? Deus, no momento de perdoar pecados. Existem várias situações, por exemplo, no capítulo 7, no versículo 25, há muitos pontos a nós nos deter aqui, que o tempo não nos permite, mas, por exemplo, lá fala que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Então nós vamos ver que várias vezes esse poder político-religioso tentou mudar o calendário. Por exemplo, teve o calendário, hoje nós seguimos o calendário gregoriano, mas tudo influência de Roma, né? Mudou o dia do pôr do sol, biblicamente falando, o dia começa no pôr do sol, mudou para meia-noite, né? Então, e acima de tudo também mudou o quarto mandamento da lei de Deus, que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, querido amigo, querido internauta, é muito importante nós estudarmos essas profecias, para sabermos as aberrações que este poder político tem feito e irá continuar irá fazer até o fim dos tempos, perseguindo o povo de Deus. E nós sabemos, irmão Sênio, que isso vai culminar com a perseguição final à igreja de Deus, e por isso que precisamos estar preparados, né? Então faz sentido no momento de nós entender por que um animal diferente. Um animal diferente porque tem influência de muitas coisas, né? Tem muitas coisas que se unificam com o objetivo de, como o nosso irmão falou, perseguir ao povo de Deus, ir em contra praticamente da vontade de Deus, seus princípios, todas essas coisas. Por exemplo, irmão Sênio, a Bíblia ela diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. É o que a Bíblia diz. Já o chifre pequeno diz, olha só, está é um jornal de Nova York, da igreja romana, diz assim, ó, por meu poder divino, aboli o sábado e ordenei-vos a santificar o primeiro dia da semana. E agora o mundo inteiro civilizado se curva em reverente obediência. Então veja, há um contraste, o que a Bíblia diz e o chifre pequeno, né? Quando nós lemos no versículo 25, falando desse poder, dessa ponta, né? Desse chifre pequeno, que lá ele consumiria os santos. Monsenhor, você não imagina quanto que a igreja perseguiu durante a Idade Média. Sabe quantas pessoas morreram? Mais de 150 milhões de cristãos morreram, incluindo crianças, velhos, morreram vitalmente pelas mãos do chifre pequeno. Né? Foram perseguidos. Não, você não pode ler a Bíblia. O Lutero, por exemplo, se opôs contra esse poder e ele também morreu. Quem se opunha, quem se metia na frente, morria. Então, um poder que cometeu grandes atrocidades contra o povo de Deus. E o próprio chifre pequeno declara, a igreja ela tem perseguido, apenas um principiante na história da igreja negaria isso. Quando ela crê que é bom empregar a força, ela irá usar. É isso que a igreja diz. Então, ela diz assim, olha, você obedece às leis romanas, caso contrário, você será perseguido. Hasta a mesma morte, né? Com a mesma morte. Así es como se define este cuarto animal, ¿no? Nos vamos a un momento, una pausa, después continuaremos, vamos a una pausa, un momento de louvor, atentos a esta intervalo musical. Isso, intervalo musical. Desprender-me
do pecado que impregnou meu ser, distanciando meu viver para longe do meu Salvador. Pelos vales mais escuros tenho andado tão sozinho, caminhando neste mundo sozinho. Pelos vales mais escuros tenho andado tão sozinho, nessa estrada incerta não conseguirei chegar ao lar. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza de vagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue. Eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Essa luz que me ilumina e me mostra para onde ir. Só em Cristo encontro paz, nele a vida eterna. Sua luz eu hoje aceito, seu amor vou receber como o dom mais precioso que transforma meu viver. Sua luz eu hoje aceito, seu amor vou receber como o dom mais precioso que transforma meu viver. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza de vagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue. Eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza de vagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue. Eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Vem.
música boa, maravilhosa. Acabamos de escutar Quarteto Vocal 4. Vem para a luz. A profecia é precisamente uma luz que nos indica como nós podemos alcançar os céus e como podemos preparar-nos para esse grande dia maravilhoso quando Cristo volte a esta terra. Então, nós vamos a continuar desenvolvendo nosso tema. Irmão Josemar, nós estamos falando sobre uma profecia muito interessante. Para muitas pessoas, às vezes, é impossível de compreender essas coisas, mas pela graça de Deus, nos ha dado sabedoria para estudar estas coisas que são muito importantes, que tem que ver com nossa preparação para os céus. Agora, como nós aplicamos todas estas coisas que nós estamos falando? Como aplicamos esta profecia a nosso tempo? É interessante nós salientar que, antes de eu responder a sua pergunta, só permita-me dizer algo. Se você, querido amigo, querido internauta, você que nos assiste, quiser compreender mais esses assuntos, pode entrar em contato conosco. Tá? Na descrição aí deste vídeo, nós vamos deixar aí o nosso contato para que você possa obter mais informações. Agora, voltando a falar dentro do contexto da sua pergunta, nós podemos nos situar dentro do seguinte contexto. A profecia, ela sempre vem para nos orientar. Como você falou, ela é uma luz. Só para você ter uma ideia, Sênio, a Bíblia ela dá até o tempo em que esse poder iria suprimir a igreja. 1260. Você pode ler até na sua Bíblia, querido amigo. Está no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 6, diz assim, ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus para que alimentasse ali por 1260 dias. E no versículo 14 do mesmo capítulo nós lemos, e a mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde ela é alimentada por um tempo, tempos e meio tempo, longe da face da serpente. Então, se nós analisarmos, Sênio, o contexto do tempo em que esse poder iria governar, nós vamos ver que seria um tempo de 1260 anos, ou dias, né? 1260 dias seriam 1260 anos proféticos. Então, esse período, ele começou no ano 533. Teve um imperador chamado Justiniano, que ele era imperador de Roma Oriental, e ele que decretou que o bispo de Roma deveria ser reconhecido como cabeça da igreja. Então, aí é o ápice do poder papal. Só que, e aí, a partir desse decreto, então, começou o período que a Bíblia fala dos 1260 anos, ou um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, que vai dar o mesmo resultado, 1260 anos. Este poder, obviamente, se a profecia fala que duraria esse tempo, nós temos que ver também que ele teria um fim. Exatamente no dia 10 de fevereiro de 1798, um general das forças revolucionárias da França, chamado Berthier, ele entrou em Roma e prendeu o Papa. Então, assim, esse poder foi caído, né? O poder papal foi tirado. Ali ele morreu na prisão depois. Mas o que eu quero dizer, dentro de todo esse contexto, que muitas vezes nós falamos de Babilônia, falamos dos medos e persas, damos ênfase ao Alexandre o Grande nos mínimos detalhes, falamos do poder papal, é muito importante, tem muitos detalhes que nós precisamos compartilhar, mas esquecemos do que virá depois. Talvez venha-nos a pergunta, você que está assistindo essa live, e você pode perguntar assim, mas o que farei, o que devo fazer? Querido amigo, querido internauta, é muito importante nós termos ciência que depois de todos os reinos, a profecia aponta para um reino que virá posterior a todos os reinos. E este é o reino do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos o capítulo 2, que já teve até um programa dentro desse contexto,
a história universal em um capítulo. Nós falamos ali do reino de Babilônia, falamos da estátua, né, que era a cabeça de ouro, os peitos de prata, as pernas, os pés. Mas esquecemos, irmão Sênio, de falar da pedra. A pedra que é mais A importante. pedra, querido amigo, querido internauta, ela é a mais importante de todas, porque a pedra representa Cristo. Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra de esquina. Portanto, é importante que você tenha em mente que o reino de Deus virá e este reino subsistirá a todos os reinos. Inclusive esse poder, que é um poder ousado, já ousou e continua ousando e vai ainda fazer grandes atrocidades. Importante é nós estarmos do lado deste reino. O importante é nós estarmos ao lado do príncipe Emanuel. E dessa forma nós faremos parte do reino celestial. É muito importante nós entendermos que Jesus, ele nos ama, ele revela a sua igreja, as profecias, revela também a identidade do chifre pequeno, nós podemos ter esse discernimento, né? Mas acima de tudo, ele também nos alerta. Ali no capítulo 18, eu gostaria de encerrar aqui, irmão Sênio. A segunda parte da visão, ela salienta de um período também em que haveria um período de julgamento. E exatamente Muito nesse importante. período que nós estamos, exatamente nesse período. E o apelo que Deus faz a todos vocês, a você que de repente está aí em uma igreja que faz parte, talvez se identifica dentro do que tudo nós falamos, eu quero deixar um texto que está no capítulo 18, versículo 4 a 7. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Nós sabemos que são 7 pragas que cairão, mas tem uma praga específica que vai cair exatamente no trono do chifre pequeno. Que atualmente ainda está desenvolvendo. Atualmente ainda exerce a sua influência político-religiosa, né? Então, Jesus revela e nos dá essa característica para que nós não soframos os castigos da ira de Deus, que cairá também sobre Babilônia e as suas filhas e aqueles que seguem essas doutrinas. Então, o apelo que eu faço nessa noite é que você busque a Deus, busque sabedoria do alto, ore ao Senhor para que Ele revele através da sua palavra como podemos alcançar o patamar de fazermos parte desse reino. Este reino, irmão Sênio, é estendido a todos. Todos podem fazer parte desse reino. Brancos, negros, ricos, pobres, todos. Basta fazermos o quê? Entregarmos o nosso coração a Ele. O meu desejo é que nós tomemos a nossa decisão. A pergunta nessa noite é: com quem você está? Você está do lado do chifre pequeno? Ou você está do lado de Jesus? Você está do lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus? Ou você está do lado daqueles que guardam o catecismo romano? Você tem a opção de escolher. Una-se à esposa de Cristo, a sua igreja pura, a sua igreja imaculada. Deus está preparando um povo seu, um povo zeloso, um povo especial, um povo de boas obras, um povo que guarda os mandamentos de Deus, um povo que tem o selo de Deus na sua testa. E você pode fazer parte desse povo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tome a sua decisão, não amanhã, não depois de amanhã, mas tome agora, nesse momento, enquanto nós iremos orar e finalizar a nossa programação. Que interessante como Deus falou através desta visão revelada a Daniel, e que não somente, como nós hemos estado falando ao princípio, tive um cumprimento nesse tempo, sino como cada reino, cada característica de cada animal tive seu cumprimento na história da humanidade. Muito importante conhecer a história, e como o irmão falou, o Senhor está preparando um povo especial. Então, que nós possamos ser parte desse povo especial, um povo que não tem que ver com nenhum sistema que estes reinos han estado implantando no mundo. Deus possa abençoar a cada família
que este tema maravilhoso que nós estudamos nesta noite possa ajudar a você para ter uma ideia do que Deus deseja fazer em breve. Deus deseja fazer em breve um maravilhoso acontecimento que sobrepassa qualquer acontecimento que haya acontecido na história. Algumas últimas palavras para fechar este programa? Eu quero agradecer, Senhor, a participação aqui. Estamos sempre à disposição, a despeito de termos bastante trabalho, mas é um prazer. Eu gosto muito de fazer live. Gosto de fazer live ao vivo também, né? Interessante. Essa é uma live gravada, mas vamos, com a graça de Deus, de repente fazer outras lives aí. E também é um prazer muito grande poder participar e sempre conte com a gente. Amém. Então nós convidamos a todos vocês, juntamente com nosso irmão, para finalizar com uma oração. Vamos orar. Querido Deus, amoroso Pai que habita nos céus, nós estamos aqui diante da Tua presença neste momento. Obrigado, Senhor, pelos momentos, por esses esclarecimentos da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por entendermos o contexto profético para os tempos finais da história desse planeta. Nós queremos te pedir, Senhor, que através do Teu Espírito, Tu trabalhe no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada internauta que nos assiste, para que eles possam entender todo o contexto profético, a influência que esse chifre tem tido durante todas essas eras, e que possamos, como um povo, estar unidos para esperar o reino de Deus. Abençoe-nos, abençoe também a entrega que cada irmão, cada irmã está fazendo nesta hora. Abençoe também este canal, abençoe toda a direção deste canal, também aqui o irmão Sênio, dando a Tua graça, dando sabedoria para ele conduzir esses programas, esclarecendo a Tua igreja, e que dessa forma possamos pregar em alto e bom som que o Senhor está voltando. Amém. Abençoe também a equipe técnica, abençoe a produção deste canal, e te pedimos que Tu nos guarde e nos prepare para o Teu reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, agradecemos a todos nossos amigos, queridos irmãos que através dessa transmissão nos acompanham. Que Deus possa abençoar a cada família e que não esqueçam lembrar que profecia é uma mensagem de esperança, cristocêntrico, e tampouco esqueça de darle like a este canal de YouTube, compartilhar com outras pessoas para que você se convierta em um missionário digital virtual. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que possam passar um resto do dia sábado maravilhoso. Tchau, tchau.